Nós estamos reunidos nesta manhã para celebrarmos a ceia do Senhor, a morte e a ressurreição de Cristo. E como eu falei no início, nós não temos a dimensão do que isso significa de verdade, do que significa o plano de Deus elaborado na eternidade para alcançar o homem, para alcançar a sua criatura, para trazer a sua criatura novamente. E nós precisamos da palavra de Deus e da iluminação do Espírito Santo de Deus para nos trazer esta realidade para a nossa vida, para que isso faça sentido na nossa vida e a gente tenha na nossa mente a real intensidade do que isso significa, a profundidade que isso significa e o valor que isso significa. O texto de Isaías 53, a profecia de Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus. Isaías, como nenhum outro profeta, ele descreveu com tanta particularidade aquilo que Cristo padeceu por nós, o plano da salvação. Parece que Isaías foi uma testemunha ocular. Nós, lendo aquilo que diz nas profecias, principalmente de Isaías, a impressão que nós temos é que ele estava testemunhando aquilo que ele estava vendo, não aquilo que ia ocorrer 700 anos depois, 7 séculos depois. E lá no capítulo 53, que é um dos principais, no versículo 10, ele descreve um pouquinho a respeito da morte de Cristo. E diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Nós vivemos hoje o evangelho do ser. Nos dias atuais, nós vivemos o evangelho da dependência. Se o homem fizer alguma coisa, vai acontecer isso. E se o homem não fizer tal coisa, vai acontecer uma outra coisa. E esse não é o evangelho das Escrituras. As Escrituras, elas são afirmativas. Elas falam o que Deus fez e o que Ele faz, independente do homem. O evangelho é o poder de Deus. As Escrituras dizem: o evangelho é o poder de Deus. Não é o poder do homem. Tem algum texto na Bíblia que diz que o evangelho é o poder do homem? O evangelho é o poder de Deus. E aí não é o poder só no sentido de força, mas é o poder no sentido de permissão também. E nesses dois sentidos, o evangelho, ele é o poder de Deus. É Deus quem pode fazer. Por quê? Porque Ele tem a força para realizar tudo o que Ele quer. E é Ele que determina aquilo que Ele vai fazer e aquilo que Ele não vai fazer. Então é por isso que as Escrituras, todas as vezes que eles falam, que a Escritura fala a respeito do Evangelho e da obra de Deus, ela é afirmativa.
ela não é condicional. A antiga aliança, ela era baseada no condicional. Se e se. Quando o povo saiu do Egito, e Deus fez aquela aliança com o povo, ele fez uma aliança. Então, se vocês fizerem isso, se vocês fizerem aquilo, se vocês fizerem aquele outro, eu virei e serei o vosso Deus. A nova aliança não está baseada mais no se. A nova aliança está baseada no eu faço. Eu tiro. Eu realizo. A nova aliança está baseada em Deus e no homem. Como na antiga. Só que na antiga aliança, Deus realizava a parte dele e o homem deveria realizar a parte dele. Mas como o homem foi incapaz de realizar a parte dele, na nova aliança, quem realiza a parte do homem é Cristo. Então a nova aliança é uma aliança perfeita, porque Deus está de um lado, e do lado do homem está Deus também, através de Cristo. Então é por isso que a nova aliança é uma aliança perfeita, uma aliança eterna que não tem fim. Esse texto que eu acabei de ler, ele inicia falando a causa da morte de Cristo. O homem sem Deus, ele lendo as Escrituras, ele pode imaginar que Cristo, ele foi vítima da vileza, da inveja e do medo e da covardia dos judeus. Os judeus não queriam perder a sua religião. Os fariseus não queriam perder o seu status dentro daquela sociedade. Os sacerdotes não queriam perder o seu emprego. E por isso, eles mataram a Cristo. Mas esta não foi a causa da morte de Cristo. Cristo também não foi morto pelos romanos, que estavam se vingando pelo fato de Cristo se declarar, ou alguém o declarar, o rei dos judeus. Ele não foi morto pelos romanos, embora também fosse. Embora também ele tenha sido morto pelos fariseus, pelos sacerdotes e pelo povo, que zombou, que cuspiu, que aplaudiu, que falou para soltar Barrabás e crucificar a Cristo. Todos participaram. Indiretamente e diretamente, nós também participamos. Nós estávamos lá presentes. Solte a Barrabás, crucifica a Cristo. Mas nós precisamos ir às Escrituras para nós verificarmos a real causa da morte de Cristo. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. A real causa da morte de Cristo foi o plano de Deus, foi a vontade de Deus. Deus planejou a entrega do seu filho, a morte do seu filho na eternidade. Não foi um acidente político, não foi um acidente econômico, não foi um acidente histórico, a morte de Cristo. Mas ao Senhor Jeová, o Deus Pai, agradou entregá-lo para ser moído. E esse moído, ele tem o real sentido do que significa moer.
Porque as aflições que Cristo passou, em todos os aspectos ali na cruz do Calvário, são as aflições de quem está sendo moído. Daquele pedaço de carne que é colocado naquela moenda, e aos poucos ali aquele pedaço de carne ele é triturado. Foi isso que foi feito com Cristo. Em todos os aspectos. E isto foi por determinação do Senhor. Deus planejou. E Deus se alegrou em fazê-lo, demonstrando o seu amor para com o homem. A causa da morte de Cristo foi da vontade de Deus. Lá em João 10, Cristo vai ao encontro dessa afirmação. E ele declara assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. O Deus Filho, em concordância com a vontade do Pai. Assim como Isaque não se rebelou contra Abraão quando ele estava prestes a ser oferecido como holocausto, porque Isaque era jovem, Abraão era um ancião. E Isaque, ali, em todos os momentos, ele se submeteu às ordens de Abraão para ele ser oferecido como oferta ao Senhor. E ali ele estava antevendo, era uma visão daquilo que Deus iria fazer com seu filho alguns milênios depois, alguns séculos depois. O pai entregando ao filho e o filho se submetendo à vontade do pai. Ele declara ali num momento com Pedro que se ele quisesse, ele poderia se livrar de todos aqueles. E ele poderia desaparecer de um lugar e aparecer no outro. Ele poderia convocar uma miríade de anjos para vir livrá-lo das mãos dos judeus e dos romanos, mas ele não fez. Por quê? Porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Esse trabalho eu recebi do meu Pai. Olha que coisa maravilhosa. Que missão maravilhosa. Muitas vezes nós vamos no cartório, ou então nós entregamos uma procuração para uma pessoa, para ele realizar um trabalho em nosso lugar. Quando nós precisamos de um advogado, nós precisamos assinar uma procuração, e aquela procuração, ele tem o nome de mandato. O procurador vai fazer um determinado trabalho, uma determinada tarefa, no nosso lugar, como se nós estivéssemos fazendo. E aqui, Jesus diz que ele entregou a sua vida através de um mandato que ele recebeu do Pai. Filho, você vai deixar o esplendor desta glória. E você, durante alguns anos, você vai conviver com as pessoas lá embaixo. Com aquelas criaturas que nós criamos. E lá você tem uma tarefa para realizar. E você vai realizar aquela tarefa no meu nome. E ele veio com essa missão. Por isso que quando ele ora, naquele momento, no jardim das oliveiras, quando ele está muito aflito de tudo aquilo que ele ainda padecer, ele fala assim: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita
a sua vontade. Por isso que ele fala assim: tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Autoridade que ele recebeu do Pai. Este mandato, quer dizer, esta autoridade eu recebi do meu Pai. O Filho em completa harmonia com o Pai. O Pai agradou em entregá-lo. E ele se alegra em se entregar. Quando Pedro está discursando, lá nos primórdios da igreja, ele fala assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Por que Jesus era o varão aprovado por Deus? Porque Jesus, ele já tinha cumprido a sua missão. A missão dele aqui na terra, o mandato que ele havia recebido, ele já tinha cumprido. Ele já tinha subido. Ele já estava na glória. Ele já tinha declarado assim: tudo está consumado. E ele foi aprovado, varão aprovado por Deus. Diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Quer dizer, era Cristo quem realizou os milagres, os sinais, as maravilhas, mas ele fez com o mandato de quem? Do mandato que ele havia recebido do Pai. Por isso que ele fala assim: prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. É por isso que o nome de Jesus, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Como vós mesmos sabeis. Ele está falando, está repetindo umas coisas para os israelitas, mas ele fala assim: como vocês mesmos sabem. Por quê? Porque os judeus, eles conheciam as Escrituras. Eles sabiam a respeito das promessas do Messias, do Cristo. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Repetindo o quê? Repetindo aquilo que Isaías havia falado 700 anos antes. Por que Jesus padeceu todas aquelas coisas? Qual foi a causa? Sendo este entregue pelo determinado desígnio. Quer dizer, por um decreto de Deus. Deus havia decretado que isto iria acontecer. E como Deus havia decretado que isso acontecer, isto aconteceu. Não somente ele designou que seria entregue, como de fato foi entregue. Por isso que ele repete essas duas palavras: desígnio e presciência de Deus. Deus determinou e assim aconteceu. Vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. A responsabilidade do homem. Deus, ele determinando, designando que Cristo fosse entregue, que Cristo padecesse, ele não precisou violentar o coração do homem para que isso fosse feito. Pela própria vileza do coração do homem, o homem realizou com prazer aquilo que ele quis. O homem matou a Deus porque ele quis. Por causa da dureza do seu coração. Por causa da cobiça do seu coração. Tanto judeus como romanos. Tanto o povo como as autoridades. Por isso que nós já falamos várias vezes que nenhum homem que chegar ao inferno vai poder culpar a Deus por estar no inferno.
Porque a maldade que nós praticamos todos os dias, nós praticamos a maldade segundo o nosso coração. O meu pecado sempre está à minha porta. Todos os dias. A causa da morte de Cristo foi da vontade de Deus. Foi um decreto de Deus. Deus está no seu trono. Não foi a visão de Isaías lá no capítulo 6? Antes dessa profecia? Viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, reinando, governando, determinando, designando. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. O que é uma oferta? Oferta é o pagamento. Quando ele der a sua alma como pagamento pelo pecado. De novo, é uma afirmação. É uma determinação. Não existe condicionais. A razão da morte de Cristo também foi a oferta pelo pecado. Cristo sendo entregue para que nós fôssemos recuperados pelo Senhor. Nós fôssemos retirados da mão de Satanás, do poder de Satanás, para sermos colocados na mão de Deus novamente. Em Mateus 20, 28, ele diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma pessoa é sequestrada e se pede um resgate. O resgate é pago para se reaver aquela pessoa. Uma pessoa ela é escravo de outra e é pago o preço para que ela deixe de ser escravo daquela pessoa e ela passa a estar debaixo do senhorio de uma outra pessoa. Quem é que compra uma pessoa que está debaixo do senhorio de uma outra pessoa? Ele faz o pagamento e não recupera a autoridade sobre aquela pessoa. Onde que está isso? Um senhor compra um escravo de uma outra pessoa, paga o preço e fica na dependência do querer daquela pessoa? Por isso que eu falo para vocês, e as Escrituras declaram, que ele deu a sua vida em resgate. É consumado. Está feito. Marcos 10, 45 repete: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A obra de Cristo, ela foi completa. Ela foi eficaz. Ela teve todo o seu alcance. E é por isso que, além de Cristo ter sido entregue pelos desígnios e presciência de Deus, porque Deus agradou em entregá-lo, ele foi como oferta pelos pecados. Ele foi dado como resgate por muitos. Em Atos 20, 28, Paulo está falando aos anciãos da igreja. E ele fala assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual
o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele comprou e não leva? É isso que nós acreditamos? Ou ele comprou e leva? Ou ele tem autoridade para efetivar o resgate? Por isso que ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E eu o ressuscitarei no último dia. Não tem participação do homem. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E eu o ressuscitarei no último dia. É por isso que nós podemos comemorar. É por isso que nós devemos celebrar. Porque a nossa salvação não depende de nós. A nossa salvação está nas mãos de Deus. E quando nós estamos nas mãos de Deus, ninguém nos arrebata da mão de Deus. Nem eu não consigo escapar da mão de Deus. Quem que consegue escapar da mão de Deus? Ninguém. É por isso que a ceia do Senhor é um momento de celebração. Porque nós podemos confiar que nós somos resgatados por Cristo. Nós somos arrebatados por Cristo. E porque nós somos arrebatados por Cristo, é lá que nós vamos permanecer. A razão da morte de Cristo foi como oferta pelo pecado. E quais foram os efeitos e as consequências da morte de Cristo? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá a sua posteridade. O homem nasce e morre. O homem, ele não tem a oportunidade de ver a sua posteridade. Ele vê a primeira geração, a segunda geração. Alguns conseguem ver a terceira geração. E são raros, muito raros, aqueles que conseguem ver a quarta geração. Uma exceção muito grande, aqueles que conseguem ver a quinta geração. Nada além disso. Mas um dos efeitos e consequências da morte de Cristo é que ele verá a sua posteridade para sempre. A vida do homem é marcada pelo seu nascimento e pela sua morte. Mas através de Cristo, o homem vive eternamente para Cristo. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Não são 144 mil. Não são só os 7.000 que Deus fala lá para Elias. Mas é uma multidão que ninguém pode enumerar. Olha a razão porque nós podemos ter esperança de estarmos entre essa grande multidão. Sabe por que a gente pode ter esperança?
Porque é uma grande multidão que ninguém pode enumerar. Não são poucas pessoas. É uma multidão que ninguém pode enumerar. É isso com que faz que a gente possa falar a respeito de Cristo para outras pessoas. Porque aquelas pessoas que vão ouvir a mensagem do Evangelho, elas estão entre que grupo? Nessa multidão que ninguém pode contar. Você pode falar do amor de Cristo para o seu filho, porque a chance dele estar nessa multidão é grande, porque é uma multidão tão grande que ninguém pode contar. Para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu marido, para a tua mulher. Por quê? Porque não são para poucas pessoas. Cristo não entregou a sua vida por todos. Nós já vimos isso. Ele entregou a sua vida por muitos. Uma multidão que ninguém pode enumerar. Por isso nós temos esperança. Por isso que nós abrimos as portas da igreja para falarmos do amor de Jesus. Porque as pessoas que vão ouvir, as pessoas que são objetos deste anúncio, é uma multidão que ninguém pode contar. E esta é uma grande missão. E é uma missão que nós sabemos que vai dar resultado. Por quê? Porque o resultado não depende de nós. E além de não depender de nós, ela é destinada para uma multidão que ninguém pode contar. Já pensou se nós fôssemos fazer o trabalho missionário, o trabalho de evangelização, e a gente soubesse que isso ia depender da nossa capacidade de convencimento? Seria impossível, porque nós não temos capacidade de falarmos essas verdades para as pessoas. Nós podemos manipular o Evangelho. Se nós manipularmos o Evangelho, talvez nós temos capacidade de enganá-las. Mas o verdadeiro Evangelho nós não temos essa capacidade. Olha como que inicia aí o primeiro versículo de Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem foi revelado o braço de Cristo? Quem foi revelado o Cristo? Quem dá crédito ao Evangelho? Ninguém. A não ser que haja uma manifestação especial do Espírito Santo no coração. Além dele ver a sua posteridade para sempre, toda a eternidade, ele prolongará os seus dias. Em Isaías 9,6, ele está falando a respeito do nascimento de Cristo. Ele fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, aquele que vive para sempre. Aquele que vive para sempre. Jesus, ele é o Pai da eternidade. É por isso que ele afirma: eu sou o Alfa e o Ômega. Sou o primeiro e sou o último. Eu subsisto para sempre. Eu estava presente antes de que todas as coisas foram criadas. E eu reinarei para sempre ao lado do Pai. Pai da eternidade. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Por isso que ele fala assim: eu vou realizar todas essas coisas por mandato do meu Pai. E quando ele encerra o seu sacrifício, ele fala assim: está consumado. Por quê? Porque foi da vontade de Deus que ele assim fizesse. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho muito prazer, porque ele vai realizar a minha obra, e eu me alegro nele, e eu tenho prazer nele. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para celebrarmos esta coisa extraordinária. Nós vemos alguns eventos em que toda a nação é mobilizada. As pessoas começam a comemorar um dia antes, fazem churrasco, compram fogos, fazem passeata em cima de carros de bombeiros, pulam de alegria, abraçam desconhecidos, gastam seus recursos, perdem noites de sono, perdem dias de trabalho, por coisas efêmeras, que não duram uma temporada. Quem está rindo hoje, vai chorar amanhã. Quem está com a vitória hoje, estará com a derrota amanhã. Quem está com saúde hoje, estará enfermo amanhã. Quem está de pé hoje, vai estar deitado amanhã. Quem está quente hoje, vai estar gelado amanhã. Quem é lembrado hoje, vai estar esquecido amanhã. Mas essa é uma verdade para a eternidade. Prolongará os seus dias, verá a sua posteridade. No versículo 11 e 12, do mesmo texto de Isaías 53. Ele verá. É uma o quê? Afirmação. Ele verá. Não é ele talvez veja. Quem sabe as pessoas vão ouvir? Quem sabe elas vão levantar a mão? Quem sabe elas vão se decidir? Quem sabe eles vão querer? Ele verá o fruto. Será que vai chover? Será que vai fazer sol? Será que a árvore é boa, ela vai produzir? Não, não tem o C. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. De que texto que você se lembra aí? De Jesus falando? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E aqui, Deus está prometendo o quê? Que Ele vai dar o quê? A Cristo. Muitos. Que o pagamento pelo seu trabalho é muitos. Por isso, é Deus falando aqui. Eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você é esse transgressor?
Você é esse iníquo que precisa de que você seja justificado? Ou será que você é bom? Ou será que você pode se excluir disso daqui e falar assim, eu não preciso nada disso. Eu não tenho iniquidades. Eu não tenho transgressão. Eu não tenho pecado para ser perdoado. A minha vida, eu sou um bom cidadão. Eu cuido da minha família. Eu cuido das minhas coisas. Todo mundo gosta de mim. Eu tiro lá a minha ficha de antecedentes na polícia e eu não tenho nem passagem. Você não precisa. Se você é assim, se você é desses, que se auto-justifica, que você tem um currículo, que você tem o que apresentar para Deus, você não precisa. Porque Ele justifica quem? As iniquidades deles levará sobre si. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si os pecados de muitos. O seu pecado, você precisa depositar sobre ele, ou você não os tem? Ou os seus pecados são tão irrisórios, que vê lá se ele precisaria padecer por tudo isso pelos seus pecados. Os seus pecados não são merecedores de morte. Não são merecedores dos açoites. Não são merecedores da coroa de espinhos. Você não precisa dele. Quem precisa dele são os iníquos. São os pecadores. São os transgressores. São aqueles que olham para dentro de si e se lamentam e choram pelos seus pecados. Foi para esses que ele veio. Ele veio em favor dos pecadores, dos transgressores, dos iníquos, dos doentes. Os doentes precisam de médico. Os sãos não precisam. Aqueles que salvam a si mesmos, através dos seus atos, através das suas obras, não precisam de um Salvador. Quem precisa de um Salvador é aqueles que estão perdidos, aqueles que estão jogados na sarjeta, aqueles que estão jogados no lamaçal de pecados. Esses precisam de um Salvador. Você se inclui de que lado? Daqueles que foram levados pelo Pai, ou daqueles que não precisam, daqueles que se bastam? Daqueles que podem bater no peito e dizer, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquele, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Eu vou pedir para o grupo de louvor subir. Já está aí? Não? E nesse momento, é um momento de reflexão. De nós abrirmos o nosso coração ao Senhor e nós nos declararmos como esses transgressores, como esses pecadores, como esses iníquos que são dependentes unicamente dele, que nós não temos nada para apresentar, que nós não temos bondade própria, nós não temos valor próprio. A única coisa que nós temos para pedir para Ele é para ter misericórdia. Só aqueles que estão desesperados, só aqueles que estão entregues, só aqueles que estão desesperançados em si mesmos podem pedir misericórdia ao Senhor. E se o teu coração está desse jeito, se o teu coração está humilde diante do Senhor, sem direito nenhum, apenas dependentes da misericórdia e da graça do Senhor, do seu trabalho,
do seu resgate, pelo pagamento que Ele fez, você está convidado nesse momento a participar da ceia do Senhor. Então, enquanto nós ouvimos um louvor, vamos ter um momento em que nós podemos orar ao Senhor, entregarmos a nossa vida a Ele, confessarmos as nossas iniquidades, as nossas fraquezas, a nossa sujeira, para que Ele possa realizar um trabalho na nossa vida.